Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Sonhos S.A. Hoje, 1º de dezembro de 2015, o mês do nascimento, o mês das alegrias, das comemorações. E hoje a gente tem mais um motivo para comemorar. Hoje a gente trouxe aqui mais um convidado, mais do que especial. E só que em meia hora de conversa antes de iniciar o programa, o conhecimento, o autoconhecimento e as mudanças internas que ocorrem na gente aqui são tremendas. Tomara que a gente consiga passar tudo isso e muito mais para você aí, para conhecer o trabalho desse queridíssimo convidado que a gente vai ter aqui hoje. Isabel? Pronto. Muito boa tarde, bem-vindos. Bem-vindos a Sonhos S.A. E como Paula disse, realmente, hoje aqui neste evento chamado Vida, nós estamos recebendo Gilberto de Azevedo Marques, um ser humano fantástico e eu vou dizer iluminado. E ao decorrer, desse programa, vocês vão perceber as diferenças que nós a todo momento podemos contribuir com o outro e principalmente com a gente. Gilberto é presidente e dirigente espiritual do Grupo Fraternal Francisco de Assis. E hoje, no programa Sonhos S.A., ele vai contribuir com a nossa missão, neste evento que a gente chama de vida, nossa missão, Sonhos S.A., que é expandir, levar o autoconhecimento e principalmente a nossa maior percepção, nosso amor, a nossa vida. Gilberto, muito bem-vindo. Como todos os nossos convidados, ele é extremamente ocupado e ele hoje nos deu a graça de estar aqui concedendo essa entrevista. Gilberto, com a palavra. Muito obrigada, gratidão. Agradecemos a Isabel, a Paula, a acolhida, as palavras de bondade sempre, né? E também agradecer a todos os internautas que estão nos ouvindo e vendo pelo esse mundo afora. E nós sabemos que sim, em todas as dimensões. Mas eu quero agradecer também a minha família, minha esposa, filha e genro, aos meus amigos do Grupo do Bem, da Bioenergia Reiki, o Grupo da Família, a todos aqueles que estão envolvidos com a sua transformação, com a busca da vida, a verdadeira felicidade que já está em nós e que nós estamos, cada dia que passa, só por hoje, aprendendo e vivenciando isso. Grata. Perceberam, né? Hoje vai ser bem intenso. Gilberto, você pode compartilhar um pouco com a gente sobre o que você faz hoje como dirigente, né? As acolhidas, como é o seu dia a dia, não só no grupo, né, do qual você é dirigente, porém no seu dia a dia, para a gente entender um pouco, né, para o nosso internauta entender um pouco a caminhada, porque essa caminhada ela requer renúncias. E era exatamente sobre isso que nós estávamos conversando e queremos que o Gilberto compartilhe um pouco com vocês. Ok. O nosso dia a dia hoje está em servir. Servir a todo aquele que precisa, que busca algo e que dentro do que nós temos, que ainda é pouco, podemos oferecer uma palavra, um aperto de mão, um mutirão. Então eu vivo 24 horas para isso, me colocando como um instrumento da paz de Jesus, dentro do que eu busco, dentro da minha transformação, dentro da minha renúncia, e não só eu, mas quando eu faço a minha renúncia, eu sei que a minha esposa faz a dela também, mas é um outro ser, né? Essa é iluminada, eu ainda não sou, viu? Então nós estamos buscando essa vitória para o espírito, né? Quando você fala missão, as pessoas se confundem um pouco, porque o nosso benfeitor, o Frei Gabriel, ele falou assim uma vez para mim, falou: filho, faça dessa existência a melhor de todas elas. Então, olha que profundidade. Fazer dessa existência é a nossa verdadeira missão. Ser uma pessoa do bem, um homem ou uma mulher do bem, esta é a verdadeira missão. Ter consciência de que estamos em uma dimensão. Existem N dimensões, como Jesus fala, existem diversas moradas na casa do Pai. Compreender que cada indivíduo, cada personalidade é uma centelha divina. E como centelha divina, nós somos
o pensamento pensado. E para entrar no pensamento do Criador é renunciar a si mesmo, mas conhecendo-te a ti mesmo. A gente usa muito uma palavra aqui que é o apego, né? Renunciar, desapegar. E como a gente estava conversando antes aqui, tudo isso está muito ligado muito mais à matéria do que à consciência, do que é ser, né? E não o ter. Como que foi para você esse estado? Isso foi natural? Isso é seu? Sempre aconteceu? A gente já teve outros convidados aqui que realmente fizeram essa renúncia, esse trabalho, mas a partir de uma grande dor, de um grande problema de saúde, né? E que isso teve o despertar para essa caminhada, né? De desapego, de renúncia, na verdade de liberdade. Isso. Né? De liberdade do que é esse mundo fora e uma libertação para um mundo do que é o ser internamente. Como que foi isso para você, Gilberto? Como que foi a sua história, a sua trajetória? A minha trajetória começa desde os 4 anos de idade, convivendo com algumas dimensões, espíritos, onde somente na minha maturidade, por volta dos meus 30 e poucos anos, quando eu tive o desencarne do meu irmão, e aí é que entrou uma segunda fase da vida. Foram 3 fases, eu vou colocar. Dos 4 anos aos 18, quando eu trabalhava, estudava, e aí quis ser barman para poder ter alguma coisa. O meu benfeitor falou assim, lá não é lugar para isso, era na Tutti Frutti, São Bernardo do Campo, talvez vocês conheceram. Ali eu trabalhei 1 ano, a duras penas, convivendo com os encarnados e os desencarnados, da meia-noite 1 às 5 da manhã, que é uma hora que eu costumo falar assim, abençoada. Depois disso, veio a fase do casamento, da mudança, né, de postura, de família e tudo mais, e com isso também, até atingindo esse momento da transição do meu irmão. Foi quando chegou nesse ponto que a minha esposa falou, Gilberto, você precisa procurar alguma coisa. Você precisa saber o que é isso, que eu sempre comentei com ela sobre as dimensões. Ótimo. Aí que eu entrei na escola de aprendizes do Evangelho, dentro da doutrina dos Espíritos, no Bezerra de Menezes, São Bernardo do Campo, e fazendo essa escola, eu encontrei algo que faltava, que é assim, conhecer mais sobre o Gilberto, sobre a personalidade de Gilberto, mas conhecer sobre o ser, o espírito que está hoje Gilberto. E dentro dessa escola, as propostas são de transformação, que alguns enxergam e outros não conseguem, porque não estão nesse estágio ainda. E é natural, a gente compreende. Foi nesse momento em que, assim, vinha a lição, você precisa fazer isso, 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 desapega-se disso. Eu saía e me desapegava. Então aí começou um processo de renúncia, mas tudo sempre por amor, sem sofrimento. Eu posso dizer categoricamente que eu estou nessa condição por pleno amor e não por nenhuma dor, mesmo na transição do meu irmão, porque eu já sabia 1 ano antes que ele ia desencarnar, através dos benfeitores, através dele mesmo, que já foi se despedindo de todos. É uma família de médiuns, né? E muitos chamam assim de doidinhos, mas é uma família abençoada. É interessante você compartilhar com a gente esses 3 momentos. E muita gratidão mesmo por estar dividindo, Gilberto. Porque muitas vezes passamos por alguns processos de transformação de fora íntimo mesmo, e a gente não se percebe. A maioria das pessoas, elas simplesmente passam por aquele evento, por aquele momento, e elas não entendem e também não vão buscar, né? E muito gostoso quando você fala, né, somos doidinhos, mas não é isso. É exatamente observar o quanto que nós podemos fazer a mais por nós. Como você pode, né, neste momento, falar para as pessoas o que elas podem fazer mais por elas, para elas despertarem, por elas entrarem um pouquinho mais nesta caminhada.
porque, via de regra, estamos todos no ritmo hipnótico, no automático, né? Como podemos fazer para que a gente comece a ter essas pequenas percepções no nosso dia a dia? Aí é buscar a felicidade. Então, a felicidade, ela está aonde? Dentro de nós. O nosso Pai, Mãe, Vida, Deus, nos fez para sermos livres e felizes. E essas duas frases, a minha mestra, Ana Viso, ela sempre bateu de frente. Nós nascemos para ser livres e felizes. Nós aprendemos isso ao longo das doutrinas, das religiões que passamos aprendendo e estudando. Como eu comentava para vocês, né? Em 73 era para eu ser o pastor mais jovem diante da Assembleia de Deus, que é uma igreja evangélica que eu participei, estudei teologia, um curso, claro, não uma faculdade, mas na época era um curso, mas já era um teólogo. Depois, no monastério de Francisco de Assis, antes dos meus 18 anos, no seminário de Francisco de Assis, fazendo o curso de teosofia, e por aí vai, né? Crescendo com a doutrina dos espíritos, e hoje como mestre e master reikiano também, ainda complementando uma verdade. E tudo isso eu passo porque a felicidade ela é tão simples, é tão fácil, está tão às nossas mãos, que aí é a busca de associar aquilo que eu tenho com aquilo que eu sou. Se eu tenho os bens materiais, a renúncia não é você sair distribuindo tudo, mas é você viver aquilo que você está tendo oportunidade. Porque o trabalho é uma lei divina. A lei de descanso é outra lei divina. Existem várias leis, mas leis divinas, essas ninguém mexe. E quando nós atendemos essas leis divinas, então o nosso espírito, ele emana para a nossa matéria, para os nossos corpos, a verdadeira felicidade, que é chamado estado de graça, que muitos irmãos buscam esse estado de graça nas meditações, nas contemplações, nas transcendências, né? Nas viagens astrais. Então, quando você tem isso tudo às suas mãos, com muita simplicidade, renúncia é você não se apegar a nada. Porque eu passo para todos o que eu aprendi. Tudo que está aqui não é meu, é nosso. Tudo que é nosso não é nosso, é de todos. E tudo que é de todos não é de ninguém, é de Deus, é o nosso Pai, que é uma força inteligente, causa primeira de todas as coisas. Então ele está na menor partícula em tudo. Está nesse móvel, está em você, está em mim. Então, dentro da oração que Jesus ensina, pelo hebraico antigo, ele começa Pai, Mãe, que está em mim e ao redor de mim. E depois discorre essa prece maravilhosa. Eu fiquei sem palavras. E olha que eu falo bastante, hein? Pergunto muito, tenho muitas dúvidas. Mas assim, uma dúvida minha, que eu tenho, porque nós temos, né? Eu tenho essa busca, acho que a maioria das pessoas tem essa busca de ser um ser humano melhor, de se tornar melhor a cada dia, seja através das nossas orações, das nossas manifestações, do nosso trabalho, do que a gente faz. Mas sempre tem uma coisa que eu me deparo, tem momentos que as oscilações. Parece que, né, a gente tem momentos que a gente está muito bem, tem outros que nem tanto. Está muito bem, tem outro que nem tanto. Como que você faz para manter? Porque isso para mim é um estado de confiança. O tempo todo. Porque quando você está tudo certo, assim, não vai dar certo. Você não tem nenhum pensamento de que poderia dar errado. Você não tem nem a sua mente, na verdade, te questionando se isso é certo ou errado. E tem outros momentos que você fica muito mais apegado a essas questões mentais, né, de questionamento. Será que isso é certo? Será que o que ele faz está certo? Será que isso é verdade? Será que o que eu estou sentindo é meu? Como que a gente consegue ter esse discernimento do que é meu, do meu ser, ou do que é da minha mente, do que eu acho que eu deveria ser, né? Conhecer-se, né? Quando nós passamos a nos conhecer, nós vamos percebendo que ainda somos espíritos imperfeitos. Os grandes missionários já passaram pela Terra. Missionários. Aqueles que vieram trazer uma mensagem, não para um grupo pequeno, mas eles trouxeram para a humanidade. E a mídia, ela é favorável a isso
dos dois lados. Ela passa as coisas boas e as coisas que não são boas, que são chamadas de infecção mental. Então essas oscilações, elas se dão pelo padrão vibratório que nós aprendemos. Padrão vibratório é o estado do espírito, a mente, produzindo e recebendo essas vibrações. Então, de acordo com que eu estou em sintonia com algo, eu vou estar num padrão vibratório. Então eu posso estar num estado de graça, bem, como eu posso de repente cair, como depois eu volto a elevar-me em pensamento. E o pensamento é forma, ele é criação. Tudo que eu penso eu estou criando. Pensou, executou. Se eu entro numa sintonia das notícias que não são benéficas, eu já passo a sentir aquilo e absorvendo aquilo como uma verdade. Quando na realidade é temporário e tudo passa. Como Maria de Nazaré ensinou, o Chico Xavier em momentos difíceis, né? Que esse é um missionário também que passou. Mas olha, passou. E hoje ele vive num plano extrafísico, ministro de Jesus, mas trabalhando no bem e continuando a fazer as mesmas coisas, só que em espírito. E espírito e verdade. Então, quando você fala as oscilações, o Gilberto não tem? Tem muito. Tem muito. Então, quer conhecer o Gilberto? Vai lá, conversa com a Maria, a esposa dele. Porque ela sabe exatamente. E olha como ela me chama. Ó, você está caindo. Aí a gente, opa, peraí. Respira e a gente volta para o padrão. Porque nós somos ainda imperfeitos. Estamos ainda em via de uma plena transformação, de um caminho para ser uma iluminação. Eu estou em busca da iluminação, sim. Você está, você, Paula, também está. Todos estão querendo essa iluminação, essa felicidade. Mas só não estamos achando o caminho certo. E o caminho certo é a simplicidade. Simples, fácil, sem perder nada. Os grandes empresários não precisam abrir mão daquilo. Eles vieram, esses são missionários por expiação. Nós temos que rezar muito por eles, porque eles não sabem a responsabilidade que têm, ou sabem, mas ainda na sua inconsciência, da responsabilidade que eles estão gerando milhares e milhões de empregos para que neste orbe, nesta dimensão que nós nos encontramos, fazer algo melhor para aí sim, conscientemente, o espírito dar um passo para a sua evolução. Porque do átomo até o arcanjo, nós estamos a caminho. Nós só estamos começando. Só estamos começando, e isso é muito importante. Quando você fala, né, das informações, das infecções mentais, tudo, desse lixo, a gente utiliza uma palavra lixo mental, né? No nosso dia a dia é muito forte, né? As pessoas desde do acordar, elas já se conectam com toda esse lixo mental, e aí ela sai de casa levando isso com ela, né? É interessante porque as pessoas, elas não querem abrir mão. Muitos dizem assim, você viu a notícia hoje? Eu falo, não, eu não assisto o jornal. Mas é alienada? Então, assim, é bem interessante. Porque não é ser alienado, é você olhar, né, para o cenário, o que eu posso contribuir. Mandar energia boa, paz, amor, e que vai dar tudo certo. É a única coisa que eu penso. Porque fora isso, só de eu comentar, eu entendo que eu reverbera uma onda negativa também. Porque você vai propagando um sentimento, uma emoção negativa. E as pessoas, elas estão muito vivendo disso. A sensação que eu tenho muitas vezes é que as pessoas querem ser as primeiras a dar notícia ruim. E como é falar isso para a pessoa que está em casa? Como é que ela pode, nesse exato momento que ela recebe uma notícia ruim, fico comigo essa notícia, não preciso passar para frente? O que fazer, né? Simples, muda de canal. Muda de canal. Muda de sintonia. Nós não precisamos mais desses lixos, né? A partir do momento em que as pessoas começarem a migrar para programas como esse que traz conhecimento, porque o conhecimento é o que liberta as pessoas, e outros programas maravilhosos que tem, inclusive nas TVs, cabo fechado ou aberto, seja como for a sintonia, quando as pessoas começarem a dar mais ibope para o bem, você vai ver que
a mídia e a grande mídia vai para aquele canal, porque é onde dá ibope que eles estão. Se ainda está tendo ibope com as dificuldades, com as mortes, com os acidentes causados por nós, pela nossa mente doentia, aí isso fomenta algo que não é bom. Isso chama-se infecção mental. Esta é a besta que Jesus falou lá atrás, que vai vir a besta. E as pessoas não vão perceber. As pessoas entendem besta como sendo um ser. É um ser imaginário, um ser de chifres, um ser de um monte de coisa. Não é. A besta está nessa infecção mental que está contaminando as crianças, que está alienando essas crianças aos pais, aos professores, aos dirigentes. Está alienando todo mundo. E como você falou assim, é aquele chip que se coloca e que de repente a pessoa fica só fechada naquele mundinho, né? Essa é a infecção. Então, trocando de canal, buscando programas melhores, buscando levar conhecimentos, despertando as pessoas para algo gostoso que tem na vida, aí nós vamos estar sendo mais felizes. Aí você vai perceber, e nós vamos perceber, como o mundo vai melhorar. O mundo nosso interno, família, o externo, parentes, bairro, um pouco mais amplo a cidade, o estado, o país e depois espalhando para os povos. Bem interessante, né? Quando a gente faz esse micro para o macro, né? Levar para o maior número de pessoas. E realmente a nossa responsabilidade é muito grande, né, Gilberto? Porque, como você citou, né? Tudo que está causando são as consciências doentias, não é isso? Os nossos pensamentos doentes. Então, cada vez mais que a mídia negativa ela está no ar, ela está dando força. Né? Eu li outro dia num livro, ele se chama Escola de Deuses. E ele fala assim, por que que tem as guerras? Né? Porque somos nós os causadores. Nós é que estamos causando. A nossa consciência está causando. Só que o que faz? Ela se aglomera, todo esse campo de informação se aglomera num determinado local e lá se manifesta a guerra, porque é a soma de todos esses pensamentos negativos que nós temos. Então, nós somos causadores de tudo o que está acontecendo. Nós somos responsáveis e corresponsáveis, porque se a gente, de uma forma, a gente não tem consciência de quem somos nós, o que podemos estar nesse exato momento conduzindo, estamos à deriva. Se estamos à deriva, não importa o que você está fazendo. Então, mais uma vez, põe tudo no centro e a partir daí, quando você entende, quando a gente entende que a nossa consciência ela é responsável, pensamentos positivos todos os dias. Estar na consciência positiva, como é isso, né? Para as pessoas estarem, porque as doenças estão aí porque estamos no negativo. As guerras estão aí porque estamos no negativo. Como fazer para que as pessoas entendam um pouquinho mais, para elas saírem desta dimensão ou desse acesso maior? O despertar é sempre mais difícil. Por isso que é ou por amor ou pela dor, como você mencionou, Paula, né? E a Isabel está posicionando. O amor e a dor. Então, sempre quando a pessoa está no auge da dor, é que ela busca algo diferente. É na perda de um ente querido, é na perda de bens, é na crise que se afundou, é na inconsciência ou na incoerência de só gastar para ter. E aí a pessoa para nesse momento e busca. E se ela encontra a porta certa, aí ela vai ver como é fácil reverter todo esse momento, né? Então, dentro dessa nossa pequeníssima jornada aqui ainda, como um trabalhador, mas buscando a nossa transferência, a nossa mudança, nós tivemos verdadeiros anjos da guarda aqui na Terra. Amigos em potencial que nos ofertaram desde uma cesta básica, quando não tínhamos um serviço, até outras questões para dar continuidade e eu ter essa condição de estar aqui com vocês hoje e como em qualquer lugar desse Brasil, quando precisa, a gente não mede esforço para estar, né? Então essa consciência, ela vem do desejo. E o desejo é algo que está aqui, ó, latente. Tá dentro de nós.
Mas aí o meu mentor encarnado, chama-se Antônio Carlos Mambrini, eu espero que ele esteja me vendo, atrás, ele falou uma coisa: o desejo está latente, a vontade é a ação. E essa ação é que faz a diferença, porque você movimenta mundos para conseguir chegar aonde estamos chegando. Muitos falam assim sobre karma. Este é meu karma. O karma é uma palavra hindu que, traduzida para nós, significa ação. E existe uma lei divina chamada causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, ela age toda vez que nós não atingimos a plenitude da lei divina de ser alguém melhor. De ser o que é, para ser feliz e livre. Então vamos pegar alguns exemplos, né? Nós temos aí hoje o planeta passando por uma grande dificuldade em função das guerras, né? Das atrocidades que nós estamos vendo, do descaso para com a humanidade, para com os irmãos menores animais, ao qual nós defendemos uma bandeira também. E qual está sendo a lei de causa e efeito? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, nossos irmãos ali, os alemães hoje, eles estão recebendo uma grande quantidade de irmãos que estão vindo da Síria, eles estão só devolvendo aquilo que eles tiraram dos nossos irmãos judeus no passado, dando casa, trabalho, alimento, tudo que foi tirado, estão devolvendo, com o justo e o necessário. Aqui no Brasil nós tivemos a época da escravidão. Quem que nós estamos recebendo, abrindo as portas hoje para receber, para dar trabalho digno, para dar moradia, para dar tudo o que nós precisamos? Os haitianos e outros irmãos que não me recordo agora. Então, a lei divina, ela age por si só. E vivemos hoje essa transição que é notório. E todas as religiões, instituições religiosas falam a mesma coisa, sobre uma transformação. Todos estão buscando algo diferente e novo. Então, essa diferença é que está no ser. Então, ter, ele é importante, faz parte do nosso trabalho, da nossa vida, do dia a dia. O ser é o objetivo final. E esse objetivo final é mais importante do que tudo. Gilberto. Eu não sei se eu enrolei vocês, mas é isso. Não, imagina. Não, tá sendo 1h e pouco hoje. Por acaso a Liliana, nossa produtora, está aqui na sala, vocês não vão vê-la? Só vão ver as fotos que ela tira depois? Podia até pedir para ela 1 horinha a mais de programa, mas tudo bem, a gente te convida de novo outro dia, que a gente já sabe que depois tem um programa em seguida. Mas assim, tem uma outra palavra, e que a gente comenta muito, né, com as pessoas que vêm aqui, que é a respeito das crenças. A gente, na verdade, a gente é o que a gente acredita ser, e às vezes essas crenças estão tão arraigadas na gente, que mesmo que eu tenha um pensamento positivo, que eu tenha ação e tudo mais, parece que minha vida se movimenta ao contrário dessas minhas atitudes. Eu não sei qual é, né, o que você pensa a respeito disso, mas porque eu vejo assim que pessoas querem o melhor, procuram o melhor e faz, mas assim, parece que não cria ressonância com este melhor, com este estado, né? Como que você vê isso? Na verdade, assim, que não acredita no bem, que não acredita nela, que não confia, não existe uma confiança interna, na verdade, no que ela está fazendo, só está fazendo por fazer, só está seguindo um bando. Não tem uma consciência daquilo, realmente não tem ressonância, né, que aquilo faz um sentido na vida dela. Aí eu vou falar assim, ó, todas as crença é algo particular. Você acredita naquilo que você faz, na religião que te pertence, ou na filosofia, seja qual for. Isso é uma crença, né? É crer, acreditar que você está no caminho certo. Agora, quando nós falamos em instituições, religiões, eu perguntei isso para o irmão José, que é um espírito essênio, que tem nos acompanhado, um instrutor, e ele falou, se não fossem as religiões, você estaria num caos perfeito. Estariam verdadeiramente vivendo o que é chamado de inferno, que é um estado de consciência terrível. Porque é graças a religiões que, no ato de falar que isso é pecado,
isso você não pode fazer, de acordo com o estatuto de cada religião, é que está mantendo um pouquinho da ordem que nós temos neste planeta. Quando nós estivermos colocando em prática a lei do amor e da caridade, então haverá o que? O universalismo das religiões. Que Chico Xavier falou isso em 1987 no programa da EP. Perguntou para ele. Então, assim, e também lá no programa em 1971, no Pinga Fogo. Então, algumas pessoas nós temos como referência, né? E ele falou que vai ser o universalismo das religiões. O quê? A fraternidade, o companheirismo, a doação, a caridade. E isso está envolvido o espiritismo. E espiritismo, tudo que tem niilismo, como meu professor e mentor fala, é um sistema. Então um sistema de vida em espírito, que baseado nos ensinamentos de Jesus, é a prática do cristianismo primitivo, onde o que é meu é teu, o que é teu é nosso, é de todos, o que é de todos não é de ninguém, é de Deus, porque Ele é o detentor de tudo, né? Então, essa frase eu sempre repito nas palestras, lá no Francisco de Assis, quando eu vejo que alguns irmãos estão começando a se apegar a alguma coisa, no outro dia eu já dei embora. E dou mesmo. Dou embora, porque a pessoa não se apega. Cadê aquele quadro que estava na mesa, Gilberto? Falei, está em tal lugar. Já foi, não te pertence. Porque é isso, nós temos que aprender a ter, mas não se apegar. A não venerar. Nós temos que venerar quem? Ao Pai, Mãe e Vida. A Jesus como exemplo, o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que venerar aquilo que eu tenho de melhor em mim, as minhas qualidades, as minhas potencialidades, como diz André Luiz em suas obras, né? 35 ou 37 potencialidades que se de vida em vida, de instante em instante, nós estamos desbravando uma potencialidade e dentro dessa potencialidade o nosso crescimento espiritual. Tem muitos irmãos que chegam do lado de lá continuando a fazer as mesmas coisas daqui. Como se as pessoas falam, você vai dormir. Está dormindo. Ele não sabe que desencarnou. Não sabe que fez a transição. Dimensões paralelas. Existem diversas moradas na casa do Pai. Sim. Então, dentro dessa questão que nós estamos abordando aqui, o importante é o despertar agora. A consciência. Não é mais sonho, agora é realidade. Porque nós não temos mais tempo. O tempo urge. Se nós não nos unirmos para fazer o bem, aí nós vamos ter um caos. E o caos não é o planeta acabando, as destruições, cataclismas, essas coisas. Não. O caos está em nós mesmos. É quando você passa na calçada, você vê um morador em situação de rua, você se compadece dele, você pode parar um pouquinho, perguntar o nome dele, a maioria das pessoas fogem. Porque esse é chamado escroto da sociedade. Mas às vezes ali tem um mega empresário, como eu conheço alguns. Um, inclusive, que tinha escritório na Paulista, de contabilidade. E ele abdicou a mão dele para viver na rua, porque ele falou, aqui eu tenho verdadeiros amigos. Lá eu tinha pessoas interessadas na minha riqueza, inclusive meus filhos e esposa. Olha que coisa. Ele tem um problema na cabeça? Provavelmente. Ele tem o quê? Um sentimento que ele queria ser visto de outra forma, e não pelo aquilo que ele podia ofertar para as pessoas em dinheiro. Ele queria ser visto como homem, como amigo, né? Como pai, como marido, e era o contrário. Então, essas histórias nós temos diversas, né? E se deixar falar, vou falar a tarde inteira aqui, eu sei que já estão pitando ali, né? Bem interessante quando você fala sobre, você nos conta sobre essa história, né, Gilberto? Porque é a questão do ter e do ser. Nós queremos ser vistos pelo que somos e não pelo que temos. Você colocou bem, de forma bem perfeita, a questão dos relacionamentos, né? E eu gostaria muito que você falasse um pouco pra gente sobre isso, porque antes, né, nós estávamos falando sobre eu te amo e eu te gosto. Eu vou pedir para que o Gilberto explique um pouquinho para nós
a diferença disso. E se fizer sentido para você, ouça com muita atenção, porque para nós fez muito sentido. Você pode dizer para a gente um pouco sobre isso, Gil? A palavra amor, ela é sublime. O amor, ele exprime o nosso Criador. E quando eu falo eu te amo, é incondicional. E a incondicionalidade está em você ser o verdadeiro indulgente. Aquilo que não julga, que não olha, que se observar alguma coisa que não é boa, você guarda para si, você não prolifera. Isso daí é amor. Pleno, puro e verdadeiro. Quando nós costumamos falar eu te amo, ainda está muito aqui ligado à terra, a ter. Eu te amo, mas daqui a pouco o que nós vamos fazer, o que você pode me ofertar e tudo mais. Quando nós falamos eu gosto, aí estamos mais focados. Porque eu gostar é terra, é fixo, é carne a carne. Entre um casal, como eu comentava com vocês, entre um casal é 1000 vezes melhor falar eu te gosto do que eu te amo. Isso eu aprendi quando eu falei para Maria, ela quase me bateu. Mas depois ela entendeu. Porque o eu te gosto é 1000 vezes maior do que eu te amo. Porque quando eu falo eu te amo, eu estou falando de irmão para irmão. E um casal é homem e mulher. Então aí é a grande diferença. E isso eu passo para os casais novos que estão chegando. Quando você fala eu te gosto, você liberta. E quem liberta tem. Quem prende, perde. É um ensinamento que o Gabriel, meu mentor, também passa. E essa posição as pessoas não entendem ainda. Então, para vocês que estão nos vendo, comecem a falar assim, ó, eu te gosto. E goste plenamente, com tudo que a pessoa tenha. Com tudo aquilo que ela pode dar e traduzir para vocês. Busquem na qualidade e nas virtudes, porque todo mundo tem. Não se fixem na maldade ou naquilo que nós estamos assistindo aí fora. Porque nossos benfeitores falam, até no mal o bem vai prevalecer. E se o bem prevalece até no mal, é uma escola. A Terra, a nossa dimensão, é um educandário. Nós estamos aprendendo ainda a ser. E quando entendemos o ser, o ter ele passa a ser o quê? Uma consequência. Então não se prendam mais a nada. Se prendam a ter uma vida simples, feliz, com aquilo que você tem em potencialidade. Seja um bom cristão, independente da sua religião. Todas as religiões são perfeitas. Todas as religiões existem para trazer o eixo à Terra. As religiões existem aqui como existem no planos extrafísicos também, porque não muda em nada. Só vai mudar quando atingirmos a eternidade. Por enquanto nós somos imortais. Vamos e vindo. Vem e vai. Agora, quando ficarmos puros de coração, aí você atinge a eternidade. Você não precisa mais voltar, porque você já tem em você as leis divinas, você age, você é. Então aí vem lá atrás na Gênese, quando Moisés perguntou, o que é que eu vou dizer ao faraó? Quem está mandando eu pedir que liberte o meu povo? E aí vem aquela voz, né? Diga apenas assim, eu sou. E nós somos a primeira pessoa do singular. Nós somos a parte mais importante. E aqui eu faço uma parte para você, Naila, que está nos assistindo na cama. Com força e coragem está vencendo esse obstáculo, essa dificuldade. É só um momento, é só um instante para você, minha querida. Nós sabemos que você vai sair da cama e eu falei que ia falar. E estou falando para deixar gravado para todos. Confia, porque eu confio. E o grupo Amigos da Naila também confia. Para quem não saiba a história da Naila, nós visitamos essa jovem, ela é mãe, e ela contraiu Lyme, que é a doença do carrapato, e que deixa temporariamente as pessoas paralisadas na cama. Então você imagina o espírito ali gritando dentro do corpo e o corpo não reagindo. Mas aos poucos ela está reagindo, nós já sabemos que ela está sorrindo, está voltando a movimentar a mandíbula, e daí vai daqui a pouco para um passo para sair dessa cama, né, Naila?
coragem, ser e não mais ter. Esse é o grande aprendizado. E lá na frente você vai estar aqui, dando esse testemunho para Paula e para Isabel, sim, com muito carinho e amor. E gratidão, meus irmãos, porque eu sei que o pessoal aí já está gritando, né? Não, está tranquilo. Tá tempo? Fica, então vamos tempo, falar mais, pode então. falar, sim. Bom, o que está ressoando aqui na minha cabeça, né? Tudo passa. Essa história. Tudo passa. Inclusive, nós vamos passar, né, nesse planeta, nessa dimensão, nesse corpo, nessa matéria. Mas como que a gente faz para não passar em branco? Como que a gente faz de verdade, assim, né? Para se reencontrar. Eu sei que esse é o caminho, né? É a simplicidade, mas a gente entende também que as pessoas entendem essa forma de se conhecer, de simplicidade, de formas diferentes. E como que a gente pode orientar as pessoas aqui a sentir esse caminho, essa passagem, a sentir essa felicidade por este caminho? Maravilhoso. Isso não vou dizer que é o ideal, mas eu não conheço uma pessoa que queira ser infeliz. Normalmente as pessoas buscam o melhor, né? A pessoa tem R$1 ou R$1.000, ela vai procurar sempre o melhor com aquela energia ali que ela pode comprar, ou ela vai procurar sempre a experiência melhor num grupo que ela possa ter, né? Sempre para que cause satisfação, felicidade. Como não passar em branco? Bem propícia essa pergunta, né? Até aqueles nossos irmãos que estão envolvidos na drogadição, eles buscam a felicidade. Por isso que, quando nós estamos assim, vendo alguém buscando uma química para sair do seu natural, para sair fora, é o espírito clamando algo. E o nosso espírito sempre clama o quê? A felicidade, o caminho certo, a retidão nos atos, nas palavras, nas atitudes. A simplicidade não é ser simplista, como o meu mentor encarnado fala. Ser simples, Gilberto, não é ser simplista. E eu entendo isso. Porque ser simples é você ser o que é. Ser humilde é uma palavra que as pessoas associam a humildade a andar como trajes de andarilho. Não é. Ser humilde é ser o que você é, aonde você estiver e com quem estiver. Se você está numa classe baixa, você vai ser humilde ali, sendo feliz ali com o que tem. Com um pratinho de arroz, de feijão, com um pouquinho de carne, com aquela vestimenta, isso simples. Se você está numa classe média, ou média alta, ou um grande empresário, seja simples com aquela felicidade que você tenha. Só que eu passo para eles o seguinte: vocês não precisam de nenhum entorpecente para mostrar uma felicidade. Sejam verdadeiros. Evitem bebidas. Evitem os vícios, para que vocês, assim, na tua sociedade, onde vocês estiverem, se você estiver sorrindo, você está sorrindo consciente. Se você estiver dançando, você vai dançar consciente. Se você estiver conversando com alguém, você vai conversar com alguém consciente e não mostrando aquilo que você gostaria que fosse. Então, essa busca, todos nós estamos procurando saber aonde encontrar essa chave. Essa chave está em nós. Ela não está alienada a uma religião, a uma filosofia, a uma doutrina. Ela está diretamente no conhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Seja livre, seja feliz, seja autêntica, faça caridade. A caridade ela pode ser feita de várias formas, dando um abraço, cumprimentando alguém que está do teu lado. Às vezes a gente para no semáforo e a gente vê a pessoa assim. Outro dia eu parei num pedágio, a menina deixou até cair os dinheiros assim, mas eu olhei para ela assim, ela estava tão mal, tadinha, tão mal. E aí eu falei para ela: fica tranquila, você vai ficar bem, isso também vai passar. E se me permite, só esse trecho do "isto também vai passar" é de Chico Xavier. Lá atrás, ele chegou no quartinho dele simples, triste, choroso, porque ele deixou de atender 1.000 pessoas. Ele atendia de 3 a 4.000 pessoas por dia. E aí ele deixou de atender 1.000 pessoas. E as pessoas começaram a blasfemar contra ele, falar palavras de ordem,
que ele não era caridoso, né? E tinha atendido todo mundo, quase todo mundo. E ele veio chorando, e o Emmanuel, que é o espírito instrutor dele, falou: Chico, o que é isso? Por que você está assim, nessa angústia, nesse choro, e chorando alto ainda? Vai acordar seus filhos aqui? Filhos, para o Chico, eram todos aqueles que estavam em volta dele. E ele falou: o senhor viu que eles falaram mal de mim, falaram mal do espiritismo, falaram que eu não atendi ninguém. E ele falou: o que falou foi verdade, Chico? Ele falou: não, o senhor sabe que não foi verdade. Então por que você está chorando? Enxuga essas lágrimas. Mas tem alguém aqui que vem dar uma palavra para você. E nesse momento se fez um clarão no quarto dele. E entra Maria de Nazaré. E ela falou, passando a cabeça nele, falou: filho, isso também vai passar, isso. E foi embora. Aí ele dormiu como os anjos. Passado alguns anos, ele entra de novo no quarto, assobiando, cantando, e todo feliz. Aí vem Emmanuel de novo: Chico, que bagunça é essa? Ainda se você soubesse cantar, soubesse assobiar, vai acordar os filhos, são 3:30 da manhã, o que é isso, essa bagunça? Ele falou: hoje eu estou feliz, o senhor viu, eu atendi todo mundo, nós escrevemos 2 livros, mas eu estou muito feliz da vida. Ele falou: então, aquieta o teu coração um pouquinho, tem mais um presentinho para você. E ele plasmou uma faixa, escrito em dourado, a seguinte frase: isto também vai passar. Maria de Nazaré. Essa faixa existe. Ela é guardada pelo filho de Eurípides Barçanufo, o Eurípides. E assim, qual é a chave disso? No auge da tristeza ou no auge da alegria, isto vai passar. A nossa vida, ela vai passar. Então, para vocês, isso também vai passar, como esse programa está passando, mas que nós esperamos que fique gravado na mente e no coração de todos, porque todos estão certos. Mas tenham a certeza, nós não estamos sozinhos. Fazemos parte de um todo, e esse todo chama-se Deus. E Deus é soberano, onipotente, onipresente e onisciente. Paz e bem a todos. E principalmente essa contribuição, os temas falados hoje, eles são de uma forma muito simples, falados todos os dias, né? A felicidade, o eu te amo, a fé. Porém, ficou uma coisa muito interessante na minha cabeça: o karma, que muitas pessoas olham como uma forma ruim. E hoje eu dizer que karma é ação, né? Qual é a mensagem que você deixa para os nossos internautas, para nós? Uma mensagem para final de 2015, 2016, 2017, 2020, para que todos nós hoje usemos, né, este programa como um divisor de águas na nossa vida. Qual é a mensagem que você pode, se permitir, nos deixar de Natal e de vida? Vou repetir as palavras que nosso benfeitor está pedindo para passar para todos. Que as dificuldades da vida, elas existem para o nosso crescimento, para a nossa real, verdadeira felicidade. Que a cada dificuldade, aceite com resignação, mas não fique de braços abertos, ou melhor, fechados. Vá em frente, trabalhe, lute, porque a associação do trabalho é que vai dignificar tudo. Nós não podemos essa vida a melhor de todas as nossas vidas. Não queiram saber o que foi, o que fez no passado. O ontem não existe, existe o hoje. O hoje nós estamos fazendo para o nosso futuro. Às 14 horas já é o passado. Agora, eu não sei qual horário, já é o presente. Daqui a uns minutos já vai ser o futuro. Então, só por hoje, não se preocupe.
Tenha isso como diário de vocês. Só por hoje, não se irrite. Só por hoje, seja grato. Só por hoje, faça o teu trabalho honestamente. E só por hoje, tenha compaixão de si e do teu próximo. Atingindo esses 5 princípios de um imperador em um tempo lá atrás, fazendo ele diariamente, a felicidade é plena e reinante. É o que eu deixo para 2015, 16, 17, 2038 e aí por diante. Gratidão. Gratidão. Muita gratidão. É isso. E gratidão, Isabel. Gratidão, Gilberto. Eu sei que você ensinou alguns conceitos hoje pra gente. Mas hoje, assim, vou dizer que eu estou muito certa do que eu vou repetir aqui. Amei a sua presença. Amei o programa de hoje. Amei os insights que a gente teve aqui e que isso a gente tem certeza que vai reverberar de uma forma muito grandiosa, porque a gente sempre tem trazido pessoas com muita bagagem científica, né, no programa. Até porque a gente entende que o mundo ainda ele é um tanto quanto materialista. Então, a gente também entende que é importante trazer pesquisa científica, dados, livros, né, a ciência por trás disso para comprovar, para que as pessoas assim confiem um pouco mais. Mas quando a gente sente verdade através dessa simplicidade, né, da congruência, que é o pensar, sentir, mas acima de tudo agir, né, que o Bel falou do karma. Isso fica muito claro para a gente na nossa caminhada. Então, muito obrigada. Amei de verdade o programa, amei de conhecer um pouco mais hoje aqui, né? Nosso primeiro contato mais a fundo foi hoje mesmo. E a gente espera que isso tenha feito realmente a diferença na vida de vocês, como vai fazer na nossa. E assistam no YouTube, assistam mais tarde no site. A gente vai colocar o link na nossa página do Facebook, Paula Postal, Isabel Postal, e do programa, que é Sonhos S.A. também. E, inclusive, divulgar o endereço e tudo mais do trabalho que o Gilberto faz, se você quiser conhecer. Muito obrigada e até semana que vem.